Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu queria convidar os irmãos nesse momento a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estavam gravado foram escritos por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Amém? Por enquanto, os irmãos deixam a palavra do Senhor nesse texto. Eu queria convidar os irmãos a fechar os olhos nesse momento. O Senhor, Ele me deu essa palavra e eu fiquei assim muito feliz por essa palavra, porque ela falou profundamente ao meu coração. O Senhor, Ele falou ao meu coração que nós servimos a um Deus de recomeço, a um Deus que nos dá uma segunda chance. A gente vê nessa palavra aqui que foi dado algo a Moisés e ele irou-se e jogou e quebrou aquilo que foi dado por Deus. E o Senhor nessa noite, através dessa palavra, Ele quer falar ao meu e ao teu coração. Que o Senhor, Ele é um Deus que nos dá a segunda chance, não importa o quão longe você está dEle. Muitas vezes quando a gente fala de pessoas que estão longe do Senhor, logo a gente tem uma ideia de pessoas que estão no mundo, que não conhecem o Senhor, que estão desviadas. Mas essa palavra, o Senhor traz tanto para essas pessoas, mas principalmente para nós que estamos dentro da igreja. Muitas vezes a gente se afasta do Senhor, da presença dEle, da glória dEle, e isso nos faz uma falta tremenda. Isso vai nos enfraquecendo, isso vai nos trazendo doenças espirituais. E nessa noite o Senhor, Ele quer nos curar, através da palavra dEle. Amém? A gente viu aqui nesse texto que o Senhor dá as tábuas com as leis para Moisés. E Moisés, ao descer ali do monte, depois de ter passado 40 dias e 40 noites sem comer, ali no propósito ali, obedecendo ao Senhor, ele desce e vê aquela situação. O povo se corrompeu, o povo se voltou para outros deuses. E Moisés, o que ele fala? Aqui quando Josué fala que escutou o som de barulho de guerra no acampamento, e Moisés fala que não, que ele ouviu o som de canções, ou seja, o povo eles estavam festejando algo. Eles sabiam essa diferença. Quando estava ali adorando ao Senhor porque tinha ganhado uma guerra ou porque foram derrotados, mas Moisés identifica logo que o povo estava se alegrando. Se você for ver ali nos versículos anteriores, você vai entender isso. Mas o propósito, aonde eu quero chegar nessa noite, não é isso. E como eu falei, o Senhor, Ele dá uma segunda chance a Moisés, assim como Ele dá para mim e para você. Moisés era um homem de Deus, estava obedecendo a Deus, tanto que o Senhor confiou a ele as leis, as tábuas com os 10 mandamentos. Então a gente vê que Moisés, ele tinha vida com Deus. Ele não estava ali de qualquer forma, ele não estava ali pecando, irresponsável, mas aconteceu esse fato e Moisés irou-se e jogou aquelas tábuas no chão. E o Senhor, Ele dá uma segunda chance para cada um de nós, mas não é de qualquer forma. A segunda chance, muitas vezes a gente pensa que a gente faz o que quer e erra, e depois a gente continua fazendo o que quer quando o Senhor nos dá outra chance. Mas não é dessa forma.
Quando o Senhor ele nos dá uma segunda chance, ou seja, segunda, terceira, não sei, o Senhor, a gente tem uns passos a seguir. E eu coloquei alguns aqui e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. A primeira coisa que nós temos que fazer para receber essa segunda chance de Deus e o nome dele ser glorificado através das nossas vidas é reconhecer onde erramos. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Êxodo 34. Passa aí uns capítulos aí. No capítulo 34. No versículo 1, a partir do versículo 1, o Senhor ele dá novamente outra chance para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: trabalhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Pode deixar a Bíblia aberta nesse capítulo. Olha só o que Deus fala para Moisés. Ele fala que você quebrou. Quando o Senhor ele fala isso para Moisés, ele não está acusando, ele não está repreendendo Moisés de uma forma para envergonhar, mas ele está trazendo à memória de Moisés que ele que quebrou. E a gente vê isso em vários outros textos da Bíblia. Um dos mais conhecidos é a história de Adão e Eva. O Senhor ele criou um mundo perfeito, o homem e a mulher estavam ali no jardim e eles quebraram a aliança que tinham com Deus. E eles tiveram que pagar um preço. E a gente vê a dificuldade que o ser humano tem de reconhecer os próprios erros desde lá daquele tempo. A gente vê que quando Deus se apresenta, quando Deus chama Adão, o que ele faz? Coloca a culpa em outro. Quando ele vai até a mulher coloca a culpa em outro. E não é diferente nas nossas vidas. Quando alguma coisa não está certa na nossa vida, não dá certo, a nossa tendência, a primeira coisa que a gente tem como tendência é colocar a culpa no outro. E lá no finalzinho a gente vai reconhecer, talvez, aonde a gente errou. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando o Senhor nos dá uma segunda chance, é reconhecer onde erramos. Se o teu casamento não tem dado certo ou não deu certo, procure, chame a memória aí aonde que você errou também. Se algo não deu certo no seu emprego, chame a tua memória, onde você está errando. Se é na tua casa, seja onde for na tua família, o Senhor ele nos dá essa oportunidade de nós mesmos reconhecer onde nós erramos. E tem um texto muito lindo lá em Salmo 51, a partir do versículo 2. Salmo 51, a partir do versículo 2, a gente vai ver o salmista numa situação muito parecida com essa que eu estou falando aqui. A partir do versículo 2, ele fala assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em me condenar. Davi aqui ele chegou à conclusão, ao erro que ele cometeu. Ele não colocou a culpa em ninguém, ele não transferiu a culpa a ninguém. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que a gente olhe para dentro de nós mesmos. A palavra do Senhor também tem um texto muito conhecido que a gente ouve todo mês: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Senhor ele chama para que a gente venha examinar nós mesmos, para que a gente não venha olhar somente a falha do nosso irmão, mas que a gente venha olhar as nossas falhas também, porque é ela que vai trazer transformação na nossa vida. O segundo passo é aceitar as consequências dos nossos erros. Essa é uma parte que a gente não tem como fugir. Reconhecer ou não os nossos erros, a gente tem como fazer de conta e passar uma borracha em cima e fazer de conta que não é a gente que errou,
ou não sei, a gente tem como se enganar, mas as consequências, elas são inevitáveis. Outro dia o pastor estava ministrando, o pastor Gilberto, e ele falou exatamente disso. As nossas escolhas, nós temos o direito das nossas escolhas, mas as consequências, elas são inevitáveis, não tem como a gente correr. E muitas pessoas, elas erram, e eu não sei se vocês conhecem alguém assim, ou se vocês mesmos já tiveram em momentos assim. Você erra, o Senhor te dá uma segunda chance, te dá uma oportunidade de você fazer diferente, as consequências começam a chegar. O Senhor, Ele é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso e tão amoroso, que Ele nos dá o sustento para que a gente suporte as consequências. Ele nos fortalece, nos torna, como a irmã Sônia falou, fortes e corajosos para suportar. E aí o que muitas vezes a gente faz a gente começa a murmurar. A gente começa a falar, na minha vida nada dá certo, tudo está dando errado para mim. O que está adiantando eu estar na casa do Senhor e estar sendo fiel? Antes eu estava lá no mundo, estava fazendo as coisas erradas, e as coisas estavam fluindo na minha vida. E agora eu decidi tomar um outro rumo e as coisas estão dando errado. Amados, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor, as consequências elas vêm, mas o Senhor, Ele nos sustenta. E quando a gente coloca isso no nosso coração e a gente começa a aceitar essas consequências, por piores que elas sejam, o Senhor, Ele nos dá um entendimento e a capacidade de suportar. E eu falo isso não porque eu não entendo do que eu estou falando, mas eu falo isso porque eu já passei por isso e eu passo por isso. Muitas escolhas que eu fiz errada na minha vida, as consequências vieram e estão vindo, e o Senhor, Ele tem me dado entendimento hoje. Não foi fácil também. Tem me dado entendimento hoje de tudo que tem acontecido e tem me dado suporte para me suportar e conseguir glorificar. Muitas vezes a gente murmura, vai ter momentos assim que você vai reclamar, que você vai se entristecer, mas logo o Espírito Santo, ele nos traz a memória, né? Então esse é o segundo passo, aceitar as consequências. A gente vê nesse versículo que eu acabei de ler, de Salmo 51, Davi falando exatamente isso, na parte B do versículo 4. De modo que é justa a tua sentença, e tem razão em me condenar. A gente vê na história de Davi, exatamente isso que aconteceu. A gente vê que Davi errou, reconheceu o erro dele, o Senhor perdoou, abençoou, porque a gente vê que o Senhor abençoou Davi, mas a gente vê que as consequências ficaram. Em momento algum você vai ver a Bíblia, você vai ver Davi chorando, Davi rasgando as suas vestes, porque as consequências foram pesadas. A gente vai ver Davi passando por esses momentos, mas em momento algum na Bíblia você vai ver Davi murmurando e falando algo contra o Senhor. E a gente vê, muitas vezes assim, eu não entendia por que o Senhor, ele fala que Davi era um homem segundo o seu coração. A gente vê que Davi, ele errou várias vezes, não só essa, mas outras. Mas Davi, ele sempre reconhecia o erro e ele sempre pedia perdão. E a gente não vai ver ele murmurando e reclamando das consequências do erro dele. E isso é algo assim, essencial nas nossas vidas. Outro passo, o terceiro passo, é restituir. Eu queria que os irmãos abrissem Lucas, capítulo 19. Lucas 19, 8, versículo 8 e 9. Que diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. A gente vê aqui esse texto muito conhecido de Zaqueu.
E eu estava até lá em casa lembrando de um hino, quando eu assim coloquei esse terceiro passo, restitui. Eu estava lembrando de um hino que todos aqui com certeza conhecem. E muitas vezes a gente canta esse hino e a gente fala assim para o Senhor: restitui, eu quero de volta tudo que é meu. E isso nos traz uma ideia de coisas que foram roubadas e o Senhor vai nos restituir disso. E não é mentira. Mas quando eu estou falando aqui de restituição, quando a gente vê nesse texto aqui de Zaqueu, a gente vê que quem restituiu foi Zaqueu, para que houvesse salvação na casa dele. E a restituição que eu quero trazer nessa noite é essa. É a restituição que você vai trazer para a tua vida. Tudo aquilo que você errou, tudo aquilo que você foi falho de alguma forma, o Senhor, Ele te dá a oportunidade de você restituir, de você voltar atrás, de você fazer diferente. E isso às vezes não é fácil, porque cada caso é um caso. Muitas vezes vai ser como foi na vida de Zaqueu. Ele vai ter que devolver, ele vai ter que restituir alguém de alguma coisa. E outras vezes vai ser algo pessoal na sua vida. E isso o Senhor, Ele vai falar em particular com cada um de nós. Mas a restituição, ela tem que existir na nossa vida, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos dá uma segunda oportunidade. O quarto passo, e esse aqui é quando parece que se completa tudo. Eu até lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei que quarta-feira o pastor Gilberto, ele trouxe uma palavra e ele fez uma comparação de um bolo, né? E aí eu pensei assim, essa parte aqui, essa segunda parte é como se fosse a cereja do bolo. E essa quarta parte é voltar à essência do propósito de Deus na tua vida. O Senhor chamou a cada um de nós com um propósito. Por mais que você sente nesse banco e fala assim, a minha vida não tem sentido. Eu até vou para a igreja, vou lá, sento, escuto a palavra, eu acho bom, acho legal, mas eu não tenho nada para mim fazer, o Senhor não me chamou para nada. Isso é mentira do diabo. O Senhor chamou cada um de nós com um propósito, especial e único. E você é especial para o Senhor. Lá no texto de que eu estava lendo, de Êxodo 34, olha só o que esse texto fala. Ele fala todos esses passos que eu falei agora há pouco. Disse o Senhor a Moisés: trabalhe 2 tábuas e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir o monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Olha só a orientação tremenda que Deus dá para Moisés. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Quando eu li esse texto aqui, gente, eu fiquei maravilhada. Isso aqui é o Senhor nos chamando com um secreto. O Senhor, Ele precisa nos chamar para um secreto, intimidade. Ele está nos chamando para ter intimidade com Ele. Muitas vezes nas nossas vidas, em coisas que acontecem, você vai poder desabafar com o irmão, você vai contar com a orientação do pastor ou de um obreiro, não sei, aquele que o Senhor colocar no seu coração. Mas vai ter momentos que o Senhor, Ele vai te chamar para um secreto. É só você e Deus. O Senhor, Ele dá essa orientação para Moisés, porque da primeira vez Moisés levou Josué, levou alguns homens com ele. E dessa vez o Senhor, Ele dá a orientação que nem animal poderia ir e ficar em parte alguma do monte. Então o Senhor, Ele está nos chamando hoje para intimidade com Ele. Nós precisamos voltar isso nas nossas vidas. Isso é essencial na vida do cristão, intimidade com Deus. É você ter momentos secretos com Deus. E o Senhor, Ele está nos chamando a atenção para isso nessa noite. E no versículo 4 diz assim: assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã,
como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Eu fiquei imaginando, da primeira vez, o Senhor preparou as tábuas, o Senhor escreveu, as tábuas já estavam lá no monte. Da segunda vez, o Senhor manda Moisés preparar, e aqui fala, especifica claramente, era tábuas de pedra. E eu fiquei imaginando, se da primeira vez foi difícil Moisés subir o monte, só ele, imagina da segunda vez com essas pedras. Olha só. E não era uma só não, era 2. Eu fiquei tão curiosa com isso que eu fui ver a altura desse monte. É muito alto. É muito alto. O Monte Sinai é um monte muito alto. E eu fiquei imaginando a dificuldade que foi para Moisés subir. E o que isso traz para as nossas vidas? A primeira chance, né? Tudo o que Deus prepara primeiro nas nossas vidas é perfeito, é maravilhoso. Você não precisa ter tanto trabalho, mas quando você erra e você tem a segunda chance, sim, mas as coisas não ficam tão fáceis como era antes. A gente vai ter que pagar um preço. E o preço de Moisés, eu imagino que foi pesado. Ele subir, primeiro ele teve que preparar, depois ele teve que subir com essas pedras. E isso fala exatamente disso, restituição. Moisés teve que restituir aquilo que ele quebrou, aquilo que ele estragou, aquilo que Deus tinha feito com as mãos dele, Moisés teve que restituir. E isso é o que Deus faz nas nossas vidas também. Aquilo que foi quebrado, não sei se foi uma aliança, eu não sei, mas o Senhor nos chama hoje para restituir. E muitas vezes vai ser pesado, vai ser difícil, você vai ter que colocar a mão na massa, você vai ter que ter trabalho, mas o Senhor, Ele vai te honrar. E o Senhor e Moisés sobe ao monte com essas tábuas de pedra, nessa dificuldade toda, mas o Senhor fortaleceu ele. E no versículo 5 diz assim: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Antes de ler o versículo, a partir do versículo 6, eu queria compartilhar algo que eu achei tremendo, que está lá em Êxodo 33, versículo 18, que me chamou muita atenção. Moisés, ele tinha costume de falar com Deus sempre. Sempre o Senhor falava com Moisés. Inclusive tem uma passagem que fala que Moisés, Deus falava face a face com Moisés como amigos. Então ele tinha intimidade com Deus, ele falava sempre com Deus. Quando Moisés sobe a primeira vez, o Senhor, ele fala com Moisés, ele passou ali 40 dias, o Senhor falando com ele tendo experiências com Deus. E desce dali do monte depois de 40 dias. Mas aqui no versículo 33, versículo 18, Moisés fala o seguinte para Deus: então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E eu fiquei pensando, gente, se o que Moisés via antes não era a glória de Deus, misericórdia, viu? E aí o Senhor, ele falou algo ao meu coração. O Senhor, eu creio que cada um que está aqui já teve alguma experiência com Deus, mas nós precisamos ansiar por mais de Deus sempre. Aquilo que Deus nos deu ontem não serve para hoje. Hoje você tem que buscar mais, você tem que querer mais de Deus. Do que é do mundo, isso aí é prêmio. É como a irmã Márcia sempre fala, é mimo. Mas de Deus você tem que sempre querer mais. Se hoje Deus derramou, amanhã Ele quer derramar mais. Mas você precisa querer. E eu achei tremendo porque aqui no versículo 18 Moisés fala isso: mostra-me tua glória. E eu fiquei maravilhada. Eu falei: Senhor, como nós precisamos de Ti, como nós devemos clamar pela Tua presença, pela Tua glória cada vez mais nas nossas vidas. E no versículo 34, versículo 28 e 29, eu falei para vocês que o quarto passo
voltar à essência do propósito de Deus. E eu vou ler aqui juntamente com vocês, no versículo 28 e 29. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. No versículo 29, ao descer do monte do Sinai com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Qual era a essência do propósito daquilo que Deus tinha entregado nas mãos de Moisés? Está aqui, exatamente no finalzinho do versículo 32. Transmitiu a todos os mandamentos que o Senhor tinha lhe dado. Qual é a essência do propósito de Deus na tua vida? Transmitir aquilo que Ele tem feito na tua vida. E talvez a gente fale, irmã Luciana, mas eu não tenho dom, Deus não me chamou para pregar. Mas eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor Ele quer te usar. E nós devemos nos colocar na posição para que o Senhor venha resplandecer nas nossas vidas e que as pessoas elas possam ver isso como viram na vida de Moisés. E que a gente possa transmitir a mensagem, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem feito. Muitas vezes é através do seu testemunho de vida, daquilo que você passou. Tem pessoas que passaram por coisas e muitas vezes até se questionaram: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Para que através da sua vida, vidas venham se render aos pés do Senhor. E como eu falei para vocês, o versículo 6, ele nos mostra qual era a glória de Deus, o que Moisés viu ali e por que ele conseguiu transmitir aquilo ali de uma forma que as pessoas viam o rosto dele brilhar, viam a glória de Deus resplandecer através da vida dele. Fala assim: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Nesse momento, quando o Senhor mostra a glória para Moisés, ele pôde contemplar um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor. O que esse texto nos fala aqui? E fidelidade. O que esse texto nos fala? Que Moisés, ele viveu, ele teve uma experiência e ele conseguiu viver dentro dele esse Deus aqui. Antes ele ouvia, ele até conversava com esse Deus, ele teve experiências com esse Deus, mas foi necessário Moisés conhecer, ter uma experiência com esse Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. E aí eu me perguntei: Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso nas nossas vidas? Vai ser preciso a gente subir no monte, acontecer isso? Não. O que o Senhor ele nos fala é que nós podemos viver isso, a compaixão, a fidelidade, a misericórdia. Nós temos vivido isso.
Quem é que já não viveu momentos onde você viu o amor de Deus, a fidelidade dele? Quem que já não viveu isso? Uma dessas coisas aqui, pelo menos você já viveu. Eu posso te dizer que eu já vivi todas. E eu espero que vocês também já tenham vivido. Só que o que acontece muitas vezes, os problemas, as lutas, a nossa falta de busca, tira essa visão da gente. E a gente não consegue contemplar. A gente até vive isso, mas a gente não consegue contemplar. E o Senhor, Ele nos chama para que a gente venha contemplar a fidelidade, o amor dEle, a misericórdia. Hoje pela manhã foi falado do amor. E o amor, ele é algo assim, o amor de Deus pelas nossas vidas, ele é algo completo. Quando você reconhece o amor de Deus na tua vida, você consegue amar, você consegue transmitir o amor às outras pessoas. E isso é muito importante. O Senhor, Ele nos chama nessa noite para que nós possamos seguir esses 4 passos que eu falei aqui nessa noite e que a gente venha ter experiências, voltar a ter experiências com Deus. E muitas vezes a gente pensa assim: Senhor, mas eu já pequei tanto, eu já errei tanto, eu fui tão longe que para mim já não tem mais jeito. Eu já pequei tanto contra Ti que para mim já nem tem mais solução. Ou então talvez você se acha tão pequeno, você fala assim: meu Deus, eu não sei nem para que eu sirvo. Muitas vezes a gente se faz vem esses pensamentos à nossa memória. E eu quero te trazer 2 exemplos de onde o Senhor pegou nada, aquilo que não tinha esperança nenhuma para o homem. E eu fiquei assim tão maravilhada com essa palavra, porque o dia que o pastor Edvandes ministrou, se eu não me engano, domingo passado, eu até brinquei com ele, que eu falei: nem precisa mais eu ministrar, porque o Senhor falou através dele em outro texto. E eu trouxe aqui 2 outras experiências, além daquela que o pastor Edvandes ministrou, onde o Senhor, Ele pegou pessoas que não tinham valor nenhum e transformou num exército. O primeiro exemplo está lá em 1 Samuel 22:1, que fala da caverna de Adulão. Todos aqui conhecem essa história, e quem não conhece, quem não ouviu ainda, eu vou falar só um pouquinho. Aqui fala de uma caverna onde Davi foi se esconder, e ali só tinha pessoas que pecaram, ladrão, homicida, tinha tudo que o mundo não aceita mais. E o mundo fala assim: não tem mais jeito. E lá naquele lugar estava todo esse tipo de pessoa. E o que se transformou aqueles homens juntamente com Davi no maior exército de Israel? E o Senhor, Ele nos traz essa reflexão hoje, para que muitos que acham que não tem mais jeito, o Senhor, Ele pode te transformar num soldado e te colocar no maior exército. Outro exemplo que eu acho tremendo e também muito conhecido, está lá em Ezequiel 37, versículo 10. Ezequiel 37, versículo 10, eu vou ler aqui. Eu acho esse texto tremendo. E a gente vê aqui algo impossível aos olhos do homem. Fala assim: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eu queria convidar o Ministério de Louvor nessa noite. Olha só que tremendo que a palavra do Senhor fala. A primeira coisa, Ezequiel fez o quê? Profetizou. Profetizou, o Espírito entrou neles, eles se colocaram de pé e eles se transformaram num enorme exército. E o Senhor, Ele nos chama nessa noite para que você profetize, para que você se coloque de pé e para que você deixe o Espírito Santo te encher nessa noite, para que o Senhor, Ele possa te transformar num soldado, para que o Senhor, Ele possa te transformar num soldado e que você venha fazer parte desse grande exército. O Senhor, Ele não olha a forma que você entrou,
a forma que você entra na igreja. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu entro na igreja, as pessoas ficam me olhando, e muitas vezes nem tem nada a ver, às vezes é o inimigo que coloca isso na nossa mente. Muitas vezes a gente entra na igreja, a gente fala, eu vou naquela igreja já tem tanto tempo, e parece que eu nem tenho valor naquele lugar. Mas nessa noite eu quero te dizer, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Ele olha para mim e para você, e Ele te vê um soldado. Um soldado, não um soldado qualquer, mas um soldado do maior exército da terra e dos céus. O Senhor, Ele nos chama nessa noite para que você se coloque de pé. Vamos nos colocar de pé, amados. Profetiza. Todas as vezes que o inimigo lançar uma palavra de maldição na sua vida, profetiza. E você fala assim, eu tenho um valor. O Senhor, Ele me chamou para que eu faça parte desse exército. E nessa noite, eu queria, para encerrar, eu queria ler o Salmo 37. Olha só o que o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite. No Salmo 37, no versículo 23 e 24, o Senhor, Ele nos fala algo tremendo. Ele nos fala e nos dá uma confirmação daquilo que foi ministrado aqui nessa noite, para que a gente venha confiar nas promessas do Senhor, para que a gente venha crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós não venhamos dar ouvidos a que o inimigo tem lançado na nossa mente. Salmo 37, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor firma os passos do homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. O Senhor nessa noite, Ele te fala isso, amados. Ainda que você venha tropeçar, o Senhor, Ele te segura pela mão e você não vai cair. O Senhor nessa noite, Ele nos chama para que nós venhamos clamar pela santidade dEle e para que você venha ser restaurado. Nessa noite eu queria convidar os irmãos que estão passando por esse momento, que precisa de restauração, que precisa ter uma experiência com Deus, para que venha aqui na frente, para que possa orar, para que possa